Olá, sejam bem-vindos para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Assim nos fala a Palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos refletir no tema não se conforme, não se conforme. Mas antes vamos orar e pedir que Deus possa estar falando conosco através da sua palavra. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por este privilégio, esta honra de poder, ó Pai, ser um instrumento nas tuas mãos para pregar a tua santa palavra. Que tu possas, ó Senhor, estar à frente nesse momento, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas para que eu possa, Senhor Deus, ser boca do Senhor, e que cada um que possa estar ouvindo, Senhor, esta mensagem, possa ser tocado pelo poder do teu Santo Espírito. Que tu sejas honrado e glorificado através dessa mensagem. A minha oração, pedindo que o Senhor fale a cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui diante de uma das cartas favoritas de muitos cristãos. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais ricos e que também são favoritos de muitos. O texto aqui de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E o apóstolo Paulo, ele começa aqui o versículo 1 dizendo: rogo-vos. O apóstolo Paulo está aqui rogando, suplicando, pedindo com grande ali veemência aos seus leitores, pedindo e suplicando o quê? Nós vamos ver primeiramente no versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século. Quando ele diz não vos conformeis, ele está dizendo, olha, não sejam moldados, não tomem a forma deste século. E alguma tradução da Bíblia vai também dizer deste mundo, mas tanto século como mundo significando os pensamentos, as filosofias existentes no século, no mundo em que vivemos. Mas então o apóstolo Paulo vai fazer o contraste. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com os pensamentos, com as filosofias, com as modas deste mundo, mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui há uma questão importante, porque às vezes neste texto se foca muito em uma mudança de comportamento, em não se conformar com os comportamentos deste mundo ou deste século. Porém, para que isto ocorra, se faz necessário que primeiro possa ocorrer essa renovação da mente, essa mudança, essa transformação do entendimento, para que não se conforme com este século, com o mundo, com os pensamentos deste mundo, e assim a vida possa ser agradável a Deus, porque o foco no versículo 1, Paulo aqui diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou uma vida de serviço a Deus constante. Então, o que Paulo aqui está nos trazendo é que, como servos e servas de Deus, nós não podemos nos conformar com este século, com este mundo, com os pensamentos deste mundo. E, primeiramente, vamos tentar visualizar os pensamentos, as ideias, as filosofias que têm surgido ao longo dos séculos, que de alguma forma coexistem nos dias de hoje
e elas são resultado dos pensamentos e das filosofias que nós presenciamos hoje. Quando nós voltamos ali do século V até mais ou menos o século XV depois de Cristo, nós vamos ter ali o pensamento dentro da chamada Idade Média. E nesses séculos, dentro desse pensamento, a verdade, ela vinha da igreja, da instituição eclesiástica, dos líderes religiosos. Era a igreja, a instituição, a detentora da verdade. Significava ali que o que a igreja, o líder religioso falava, aquilo ali era tido como verdade. E ai daquele que quisesse ir contrário àquela instituição, ao que o líder religioso pudesse falar. Mas então depois ali do século XV começam a surgir ali alguns movimentos, alguns pensamentos, como o naturalismo, como o humanismo, onde o próprio nome vai mostrar esse humanismo, onde na Idade Média Deus era o centro, no humanismo agora o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Mas também não para no humanismo, vem ali o renascimento, a renascença, que vai buscar ali romper de vez com a Idade Média, expressado nas artes, por meio das culturas, e então chega o iluminismo. E isso tudo vai culminar ali para o século XIX, já começo do século XX, com o chamado pensamento do modernismo, o pensamento moderno, onde a razão e a ciência vai dizer agora a verdade. Não mais a igreja, não mais a religião, o líder religioso, mas agora então o homem, com todos esses movimentos que vieram surgindo, como nós vimos, o humanismo, veio o individualismo, renascimento, o iluminismo, tudo isso veio mostrar ali para o homem que ele não precisava mais buscar a verdade nessa instituição religiosa, mas que o homem era capaz de, por si só, descobrir a verdade por meio da razão e por meio, então, da ciência. Então, enquanto na Idade Média a instituição religiosa era detentora da verdade, no modernismo, diante de todos esses movimentos que culminaram no modernismo, então a razão, a ciência é a detentora da verdade. Mas então nós vemos ali para o século XX, agora entrando no século XXI, que depois disso tudo surge então o pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele vai então ser a conclusão do homem, uma vez que ele rompeu com o pensamento da Idade Média de que a instituição religiosa tinha verdade. Então ele buscou ali a verdade por si só, por meio da razão, da ciência, mas fracassou, surgiram duas guerras mundiais, então veio o pós-modernismo, e no pós-modernismo não há verdade. Nós temos a inexistência da verdade, ou uma rejeição à verdade. E aí surge o pensamento do relativismo, onde a verdade é relativa, tudo é relativo, não há uma verdade absoluta, não há ali uma tolerância a alguém que se diz que algo é verdade. Onde ali, talvez no modernismo, quando alguém expressasse ali um pensamento, uma pessoa que pensasse contrário, ela ia procurar investigar, estudar e debater para comprovar o que para ela era verdade. No pós-modernismo não há uma verdade absoluta. Então, quando nós vamos expressar algo que temos como verdade, nós agora não vamos ter um questionamento, não vamos sofrer uma oposição. Pelo contrário, nós vamos despertar um ódio, uma intolerância naqueles que não creem que existem uma verdade. Então é tudo relativo. Se eu olho para uma planta e eu digo que ela é uma planta, mas uma outra pessoa olha e diz que não é uma planta, então ela está certa, eu estou certo, porque a minha verdade é a verdade dela, mas no fim não existe verdade, está todo mundo certo e um tem que tolerar o outro. Então olha a bagunça que se tornou esse pensamento pós-moderno. Não apenas o relativismo, mas nós vemos também o pluralismo, que significa, normalmente são um grupo ali de pessoas que elas
rejeitam a verdade, mas elas se juntam e, apoiadas normalmente pela mídia ou por ser um grande grupo que vai realizar ali algum movimento, alguma revolta, vai colocar na cabeça das pessoas que aquilo é verdade. Nós observamos aí movimentos pró-aborto, movimentos pró-legalização das drogas, movimento em favor do homossexualismo, e qualquer pessoa que possa falar que não concorda com o homossexualismo é intolerância religiosa, é uma pessoa que não é capaz de conviver com ninguém, ou seja, não pode nem abrir a boca para ser contrário porque é intolerante, porque é colocado como se aquilo é verdade, pronto e acabou. E qualquer coisa que vai contrário, então aquele que está querendo mostrar algo que por anos foi sustentado como verdade, agora não há uma possibilidade de argumentação, de conversa, de debate, mas logo é intolerância. Então nós observamos que esses grupos, esse pluralismo, vai implantar na cabeça das pessoas aquilo como verdade. E a mídia sustenta muitas dessas coisas. Não apenas relativismo, pluralismo, mas nós também vamos ver a questão do existencialismo que surge dentro do pensamento pós-moderno. Esse existencialismo, o nome já fala, é aquela questão como ele precisa ali ter um sentimento de existência, vai focar nas suas experiências, ele precisa sentir. Então, tudo que ele é capaz de sentir, de mexer com as suas emoções é válido. E nós vamos observar que na Idade Média, e aí chegou no modernismo, você falar com uma pessoa que tinha determinada religião, para que ela pudesse visitar ou conhecer uma outra religião, era muito difícil, porque ela era firmada naquilo que ela acreditava. Mas nós vamos observar que no pós-modernismo as pessoas estão abertas a em todas as experiências possíveis, porque ela quer sentir. O que importa são as suas experiências. Não importa se existe uma verdade, se onde ela vai é verdade ou mentira. O que importa é que ela possa sentir, tenha ali uma experiência marcante na sua vida. Então todo esse pensamento pós-moderno que nós vemos desde a Idade Média, foi tudo combinando no pós-modernismo que temos hoje, nós às vezes não percebemos como que esse pós-modernismo influencia diretamente no âmbito da igreja, no povo de Deus, no servo e na serva de Deus. Porque nós observamos que com esse pensamento pós-moderno, a igreja está se calando. A igreja está se calando. Porque infelizmente muitos vão agir de formas também erradas, vão querer ali causar tumultos também, revoltas, às vezes não fala de uma forma apropriada e gera ali uma antipatia, sim. Mas, na verdade, nós observamos que nós precisamos, sim, falarmos aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Como igreja, nós não podemos nos calar. Se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus, nós precisamos falar. Mas a igreja tem se calado por quê? É relativo, tudo é relativo. Abrir a boca e falar que crê na palavra de Deus, nós somos loucos, somos radicais, né? Estamos doidos, porque não há essa abertura para falarmos da verdade da palavra de Deus. E assim, nós vemos em universidades, nas escolas, que os jovens que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, se calam, porque não há espaço para que eles falem. Como pastor eu sei, porque se eu vou falar alguma coisa, como estou falando nesse vídeo, que eu não concordo, e é mais do que não concordar, mas que eu vejo e está escrito na palavra de Deus como não sendo verdade, pelo contrário, que afronta a santidade de Deus, então eu que estou louco, eu estou errado, sou um radical, né? Porque eu estou indo contra os pensamentos do pós-modernismo. Mas eu gostaria de te levar a pensar o seguinte: esta afirmação de que não existe verdade, ela tem se tornado a grande verdade desse século. Então é uma questão de que nós possamos, sim, de forma sincera, analisarmos quem está falando a verdade. Porque quando se diz que não existe uma verdade, esta é uma afirmação de que isso é verdadeiro.
Então é preciso que se comprove que a afirmação de que não existe verdade é verdade. Então observa como que é uma questão de apenas confrontar. E às vezes as pessoas que falam isso que não existe verdade, quando ela é confrontada nisso, de que essa opinião dela, ela está expressando como uma verdade de que não existe verdade, às vezes ela vai ficar sem argumento. Porque é um argumento vazio. Há uma verdade. E alguém está errado. Não é possível que dois estejam certos, alguém está errado. A questão é que ninguém quer saber mais da verdade. Ninguém quer saber o que é certo, o que é errado. E isso tem entrado também no âmbito da igreja. A igreja tem se calado, abafada por tudo isso que tem surgido. Expressar o pensamento, expressar aquilo que se crê, logo vai trazer ali um confronto como uma intolerância religiosa. Então a igreja se cala. Mas também nós observamos que o pós-modernismo, ele às vezes tem influenciado, a igreja pode estar influenciando nossas vidas, fazendo nos conformar com este século, com os pensamentos que nós ouvimos por aí de que o que importa é o coração. Não importa o que eu faço com o meu corpo. Não importa como eu me conduzo, como são os meus comportamentos. O que importa e o que interessa é o meu coração. E eu digo que é um discurso lindo, apaixonado, porém é perigoso quando confrontado também com a palavra de Deus. E nós vemos muitos servos de Deus e servas de Deus assim. Na verdade, querem permanecer numa prática do pecado, precisam de um argumento para se manterem no pecado, mas ao mesmo tempo se manterem ligados ao povo de Deus. Então vem com esse argumento de que o que interessa e o que importa para Deus é o nosso coração. Lógico, né? O Senhor olha para o nosso coração, mas como o próprio texto aqui de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo, né? Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Não é apenas coração, nós vamos ver daqui a pouco outros versículos, mas o vosso corpo. Então a forma que nós nos portamos, nos conduzimos e vivemos, vai expressar que é um coração entregue verdadeiramente a Jesus. Então se ele se preocupa com o coração, mas vai ser demonstrado no viver diário se Jesus está reinando de fato no nosso coração ou não. Então olha como que esses pensamentos pós-modernos se infiltram em nossas mentes e podemos nos conformar com eles, né? Podemos então ficar perdidos, calados, sem sabermos como confrontar esse pós-modernismo. Podemos estar buscando argumentos para vivermos vidas que não agradam a Deus, só pensando que é o coração que importa e o corpo não. Então tudo isso são os pensamentos pós-modernos que podem estar influenciando, né, a igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos ficar inconformados com este século, com este mundo, com esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Então nós queremos observar que para que nós possamos então ser inconformados, né, com este século, porque nós não nos conformemos com este século, nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Isso vem por meio da palavra de Deus, das Escrituras. E esse é um grande problema também, porque lá na Idade Média, as pessoas estavam ali buscando as respostas para suas crenças nas instituições, nas denominações, nos líderes religiosos. Isso ainda existe nos dias de hoje. Pessoas que colocam ali as suas crenças baseadas no que os líderes religiosos, as instituições religiosas, né, as trazem, as ensinam. Então engole, né? Não pesquisa para ver se é isso mesmo, engole e pronto, acabou. Mas nós vemos também aqueles pensamentos modernos, onde vai querer interpretar a Bíblia, né, até onde é comprovado pela razão. Então imaginar que o diabo entrou numa serpente e falou com Eva, isso não faz sentido. Então isso não é a palavra de Deus. O mar vermelho se abriu, o povo passou, isso não faz sentido. Jonas na barriga do peixe, não faz sentido. Então a Bíblia não é a palavra de Deus, mas alguma parte então vai ali tomar para si como a palavra de Deus, até onde a razão, né, e a ciência possa
comprová-la, e também é um grande perigo. Porém, nos dias de hoje, nós vemos que lá na Idade Média, onde se colocava a crença na palavra de Deus do que líderes e a instituição religiosa falava, nos dias de hoje isso ainda acontece? Acontece. Porém, eu observo um povo de Deus totalmente negligente em querer conhecer a palavra de Deus. Um povo de Deus negligente em querer gastar tempo em estudar, conhecer o contexto em que a palavra de Deus foi escrito. Poder parar e meditar com tempo, com qualidade na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E Jesus, então, ali para um grupo religioso da sua época, os saduceus, em Mateus 22, 29, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele disse também em João 5,39 para os religiosos ali que estavam ao seu redor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela as palavras da vida eterna. Então Jesus está dizendo: vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras. Vocês estão deixando de examinar as Escrituras, e nelas vocês mesmos julgam que tem a vida eterna, mas não estão a examinando. Então às vezes nós temos a palavra de Deus em mãos, mas nós não queremos aprender a palavra de Deus. Nós queremos mensagens que possam trazer o existencialismo, que nos façam sentir. O que importa é as emoções, que eu possa ouvir uma pregação e eu possa chorar, mas depois que eu choro a minha vida continua a mesma bagunça, não mudou nada. Mas o estudo da palavra de Deus muitas das vezes é tido pelo povo de Deus como chato, ou até mesmo duro. Talvez eu tenho certeza que muitos que possam ter começado a ver esse vídeo, talvez muitos já desligaram. Talvez muitos estão aí me ouvindo já com a cara fechada. É duro esse discurso, é como Jesus pregava e as pessoas falavam: Jesus, duro esse discurso. Mas Jesus estava importando para ele agradar a Deus, pregar o que Deus, o Deus Pai o mandou falar. E eu estou aqui também para falar o que eu vejo na palavra de Deus, e nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Nós não temos convicções do que cremos. Então nós somos levados pelas várias opiniões. E com os recursos tecnológicos de hoje, nós podemos encontrar vários argumentos pela internet. Mas nós precisamos ter convicção daquilo que cremos. Isso vai vir na palavra de Deus. Não colocar nossa fé nas mãos de instituições religiosas, de líderes religiosos. Não colocar a nossa fé na razão, mas sim colocar a nossa fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Em Colossenses 2:1 e 2, o apóstolo Paulo diz: eu gostaria que vocês soubessem que grande luta eu tenho mantido, para que vocês possam ter uma forte convicção de entendimento para conhecerem plenamente o Senhor Jesus Cristo. Uma forte convicção. Falta convicção. E sem convicção, então nós ficamos perdidos e nós nos conformamos com este século que nós vivemos de pós-modernismo. Então eu gostaria de concluir te mostrando que quando nós vamos às Sagradas Escrituras de forma sincera, e nós não vamos para sair por aí querendo bater boca com as pessoas, querendo levar pessoas a chegar e falar e querer convencê-las. Ninguém é obrigado a crer em nada. Deus concedeu o livre-arbítrio a todos, mas como igreja nós não podemos nos calar. E essa é uma questão. Nós precisamos então definir se nós cremos que a Bíblia é a verdade ou não. Porque João 17:17, Jesus orando a Deus Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. João 14:6, o Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não existe verdade, então a palavra de Deus não é verdade. Jesus não é a verdade que liberta. Mas se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade que liberta, nós precisamos ter convicção disso e não podemos nos calar. Nós precisamos sim confrontar as pessoas.
com a palavra de Deus de forma respeitosa, de forma sim tolerante se elas não quiserem ouvir, mas nós não podemos nos calar. Então quando nos perguntam, quando estão conversando e impondo ali seus pensamentos, nós precisamos nos levantar e expor o que acreditamos e cremos. Não tenha vergonha, não tenha medo, jovem e adultos. Você está numa escola, numa faculdade e professores querem implantar na mente de todos ali esse pensamento do pós-modernismo. Você tem o direito de se levantar e expressar o que você acredita, com ordem, sem briga, sem revolta, mas tem que abrir a boca e falar, porque se existir da parte do professor, dos outros alunos, ali uma intolerância, então aí a intolerância está com eles, porque não estão acostumados a ouvir a verdade, não querem ouvir a verdade. Mas se cremos que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, temos que falar isso não apenas para jovens, para adultos, no local de trabalho, no meio da família. Se você crê que a Bíblia é a verdade, você precisa falar que ela é a verdade. E vamos para Romanos capítulo 1, porque o que o apóstolo Paulo está fazendo dentro do contexto do Império Romano é impressionante, porque ele está ali os confrontando com a verdade de Deus. Romanos 1, versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele vai dizer lá no versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele está dizendo que Deus está irado lá do alto céu contra a humanidade, porque a humanidade tem detido a sua verdade. Esse detido é semelhante a um guarda de trânsito, que ali ele faz o sinal para que o carro pare. Então é como se as pessoas estão ali impedindo que a verdade de Deus chegue até elas, não querem dar ouvidos à verdade de Deus. E isso tem atraído a ira de Deus sobre a humanidade. E esta atitude de deter a verdade de Deus, nós vamos observar o que tem acontecido. Vai dizer aqui Paulo no versículo 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, essa forma do homem deter a verdade de Deus o leva a crer na não existência de Deus. Então eu costumo dizer que talvez o maior segmento que existe nos dias de hoje é do ateísmo, de pessoas que não acreditam em Deus. Enquanto Paulo está dizendo que essa atitude do homem não querer ser ali exposto à verdade de Deus o leva então a não perceber de uma forma simples e natural das coisas que foram criadas a existência de um Deus. Mas não apenas isso, olha o que diz o versículos 22 a 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E vamos pular aqui para o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então não apenas vemos o ateísmo, mas nós vemos que as pessoas estão dando mais valor às coisas do que a Deus. Estão adorando e servindo as criaturas, as coisas, numa tremenda idolatria a muitas coisas, menos a Deus, aquele que criou tudo para o seu louvor e para a sua glória. Tudo isso porque o homem está detendo a verdade de Deus. Mas nós vemos também na questão da moralidade como está corrompida, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências ou paixões do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E pula para o versículo 26, diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então vemos como se entregou às paixões da sua carne, onde Deus que criou homem e mulher, agora mulher e mulher, homem e homem, é o pensamento, é a grande verdade a ser tolerada e jamais então confrontada. Mas é o que Paulo está fazendo. Ele está confrontando, porque ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não calo a minha boca, mas eu anuncio o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que não quer crer, aquele que quer deter a verdade de Deus, vai chegar a esse ponto de não querer acreditar na existência de Deus, vai servir e adorar qualquer coisa menos a Deus, vai se entregar às paixões carnais. Mas aquele que crê, esse é liberto, esse é transformado, esse então experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não podemos nos calar, precisamos sim definir e ter convicção, por meio do conhecimento das Escrituras, se ela é para nós ou não, a verdade de Deus, o Evangelho que transforma. Então precisamos tomar cuidado desse pensamento pós-moderno, onde há muito misticismo. E às vezes nós ouvimos aí pensamentos que falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Não! Só um caminho leva a Deus, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E às vezes nós ouvimos isso e ficamos calados porque não temos convicção. Mas precisamos ter convicção. Às vezes temos parentes, pessoas que amamos, que nós falamos são pessoas boas. Mas a bondade, a aparência da bondade não leva ninguém a Deus. Porque a Bíblia diz que não é por obras. É pela graça de Deus que somos salvos. É por causa dos méritos de Jesus Cristo. É aquele que entrega a vida a Jesus. Mesmo pecador. Somente por Jesus é que nós somos salvos. Não há salvação em nenhum outro a não ser na pessoa de Jesus Cristo. E se temos essa convicção, nós precisamos anunciar esse Evangelho da salvação em Cristo, que transforma e liberta o homem do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. Então precisamos ter essa convicção de que a palavra de Deus é verdade, de que o Evangelho vai salvar e libertar, que é somente por Jesus. Não, todos os caminhos levam a Deus, não é somente por Jesus. Para que nós possamos então buscar conduzir pessoas a Cristo até a vida eterna em Cristo Jesus. Nós também, aquele pensamento que eu falei, de que o que importa é o coração, precisamos tomar muito cuidado com esse pensamento pós-moderno. Isso é lindo porque é filosófico, é romântico, como eu disse. Mas precisamos tomar cuidado, confrontar a palavra de Deus. Romanos 6, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado onde? Em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,10 que importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um seja julgado segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então sim, Deus está preocupado com o coração, mas Ele está preocupado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos separemos de toda paixão carnal. Hebreus 12 vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos brincar com essa questão de imaginar que é só o coração. Não, o nosso corpo, as nossas atitudes, as nossas condutas vão expressar se Jesus Cristo está ou não verdadeiramente reinando em nossos corações. Sabe por quê? Porque nesse mundo pós-moderno, Jesus Cristo está sendo acrescentado
as vidas das pessoas. Mas para que Jesus verdadeiramente reine, nós precisamos diminuir as nossas vidas. É preciso subtrair o eu, as vontades e as paixões da carne, para que Jesus Cristo possa reinar. Então precisamos sim nos preocuparmos com a forma que usamos o nosso corpo. E isso tudo então, podemos ser influenciados por esses pensamentos pós-modernos. Mas nós precisamos então, como Paulo está dizendo em Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, não mais sacrificar animais como no Antigo Testamento. Não adianta nada você ficar sacrificando dinheiro. Deus quer saber de mudança na sua vida, que se você sacrifica qualquer coisa, seja animal, seja dinheiro, mas a sua vida continua uma bagunça perante Deus, tem coisa errada aí. O que Ele quer é um sacrifício vivo, é uma vida diária, onde você estiver, seja no templo, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, pelas ruas, que a sua vida seja um sacrifício vivo, uma abnegação das suas vontades, como Jesus falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue diariamente, tome a sua cruz e siga-me. É assumir o compromisso em seguir Jesus, em seguir seus passos, em submeter à vontade do Pai. Porque é sacrifício vivo, santo, separado do mundo e separado para Deus. Mas também agradável a quem? Agradável não a nós, mas a Deus. As nossas vidas precisam agradar a Deus. E para que isso ocorra, então, nós precisamos não nos conformar com este século, com esse pensamento deste mundo que nós vivemos. Precisamos sim ter convicções de que a palavra de Deus é verdade. Precisamos anunciar Cristo como o único meio de salvação, a verdade que liberta. Que se a pessoa continuar na prática do pecado, não existir arrependimento, Cristo não entrar e reinar no coração, não terá vida eterna, mas passará a eternidade sofrendo no castigo do inferno, porque é um mundo que não se crê em nada. Mas se você crê na palavra de Deus, não se envergonhe do Evangelho, não se conforme, seja um inconformado. Não significa isso que você vai sair ofendendo as pessoas, que você vai sair quebrando tudo, mas significa que você vai abrir a sua boca, seja na sua família, na faculdade, numa escola, e vai sim falar aquilo que você crê, que você tem convicção na palavra de Deus. Quem não quiser crer, vai deter a verdade de Deus, vai sofrer as consequências, mas quem quiser crer, vai ser transformado e liberto por Jesus e pelo poder do Evangelho, que é a palavra de Deus. Que nós não nos conformemos com este século, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.